Você sabe o que é síndrome de suspensão inerte? Muitos trabalhadores e até mesmo profissionais de segurança do trabalho ainda têm dúvidas sobre esse tema ou até mesmo como explicar o que é a síndrome de suspensão inerte. Falo isso porque nos meus treinamentos de NR35, muitos trabalhadores que às vezes já fizeram 1, 2, até 3 treinamentos em NR35 nunca ouviram falar da síndrome de suspensão inerte ou não sabem explicar como ela acontece. Então o objetivo hoje desse vídeo é tentar explanar e trazer um pouco mais de informação sobre a síndrome de suspensão inerte. Sabemos que todo trabalhador designado para trabalho em altura deve seguir uma série de medidas de segurança previstas na NR35, tais como treinamento, realização de exames médicos, planejamento da atividade e utilização de equipamentos de proteção individual e coletiva. No que se trata do planejamento para trabalho em altura, um fator essencial é a elaboração de uma análise de risco, conforme o item 35.4.5.1 da referida norma. Um dos itens que deve fazer parte dessa análise de risco são as situações de emergência e o planejamento para resgate, de maneira a reduzir o tempo de suspensão inerte dos trabalhadores. Claro que este não é o único item presente na análise de risco. Precisamos falar também dos riscos inerentes ao trabalho em altura, os riscos da atividade, o risco de queda de material, isolamento e sinalização de área, a supervisão, meios de comunicação, entre outros itens. Mas por que dessa preocupação da NR35 com relação a este fator, a síndrome de suspensão inerte? Mas antes de responder essa pergunta, precisamos entender uma coisa. A última medida de proteção para trabalho em altura é a utilização do SPIC, Sistema de Proteção Individual contra a Queda. O SPIC é composto basicamente de um cinto de segurança, um elemento de ligação, que aí pode ser um trava-quedas ou um talabarte, e também um ponto de ancoragem. Quando o trabalhador está utilizando um cinto de segurança, ele confia que caso ele cometa algum erro, ele tenha um mal súbito ou aconteça alguma falha naquela atividade e ele venha sofrer a queda, esse equipamento irá reter a sua queda, reduzindo as suas lesões ou a probabilidade que ele venha cair ao solo. E ele estará correto nessa afirmativa, pois essa é a função básica do sistema. Porém, o cinto também que o protegeu da queda ao solo poderá gerar uma nova condição que é devido à sua suspensão, ao fato do trabalhador ficar suspenso por muito tempo preso a este sistema de proteção individual contra quedas, mais especificamente do cinto de segurança. E é esse agravante que nós damos o nome de síndrome de suspensão inerte. Há mais de 40 anos, a síndrome de suspensão inerte já é estudada por equipes de medicina que envolvem resgate em montanhismo, mas isso ainda era pouco difundido no mundo do trabalho. Isso deu uma melhoradinha com a publicação da NR35 lá em 2012. Os primeiros registros de fatalidade envolvendo essa síndrome ocorreu por volta da década de 80, onde alguns trabalhadores foram encontrados mortos suspensos sem nenhuma lesão. Porém, as primeiras pesquisas e investigações envolvendo esse tema ocorreu na década de 60, quando um laboratório americano resolveu fazer um teste utilizando-se de 5 voluntários. Esses 5 voluntários precisaram ficar suspensos durante 30 minutos. Após 30 minutos, 4 voluntários foram retirados apresentando um quadro de endurecimento das pernas, sendo que um voluntário desmaiou após 27 minutos de suspensão, sendo retirado imediatamente dessa situação e recuperando a sua consciência em 5 minutos. Mas eu preciso destacar que neste teste não houve o fator queda. Para que essa síndrome ocorra no nosso organismo, nós precisamos de 2 fatores, que é a suspensão e a inércia. Mas o que causa e o que é realmente essa síndrome de suspensão inerte? Antes de eu explicar isso, gostaria de pedir você para se inscrever aqui no nosso canal e também curtir esse vídeo. A síndrome de suspensão inerte ou trauma de suspensão inerte é o resultado de um trabalhador suspenso por um cinto de segurança em uma condição inerte. E esse cenário pode fazer com que o trabalhador apresente sinais como aumento da frequência cardíaca, suor frio, sudorese, palidez, podendo vir ao desmaio e até mesmo ir ao óbito após um determinado tempo. Além disso, o estrangulamento provocado pelas fitas do cinto de segurança pode levar a endemas e a liberação de toxinas por isquemia leve. E o desdobramento disso pode levar a uma trombose venosa, uma insuficiência renal ou uma isquemia pulmonar. Isso ocorre porque os membros inferiores do trabalhador em suspensão são comprimidos pelas fitas do cinto de segurança. Isso faz com que o sangue venoso não volte para o coração, ou seja, o coração continua bombeando, mandando sangue para os membros, porém essa pressão exercida pelas fitas impede que esse sangue volte. Isso pode fazer com que o sistema circulatório entre em colapso,
pois em algum momento poderá faltar sangue oxigenado para os órgãos vitais, como cérebro e coração. O tempo decorrido até o aparecimento dos sintomas vai depender de indivíduo para indivíduo, já que cada organismo reage de uma determinada forma a essa suspensão e a essa inércia. O fato é que a maioria das pessoas, a maioria dos indivíduos já começa a apresentar sintomas a partir dos 5 primeiros minutos, existindo casos em que o trabalhador com esse indivíduo foi a óbito em até 6 minutos. A partir desses primeiros 5 minutos, o quadro começa a evoluir mais rapidamente a cada segundo. É importante destacar que fatores como idade do trabalhador, peso, quadro clínico, tipo de equipamento utilizado, cinemática da queda, ajustes do cinto podem influenciar nesse tempo para a ocorrência dos sintomas da síndrome de suspensão inerte. Atualmente, nenhum cinto de segurança vai impedir que a síndrome de suspensão inerte ocorra. Ela vai ocorrer em algum momento, seja com a utilização de cinto com acolchoamento nas pernas ou não. Mas no próximo vídeo eu vou trazer uma dica para reduzir a síndrome de suspensão inerte. Para finalizar, vem a minha dica de gestão de hoje. Sempre que ocorrer na sua empresa atividades em altura, faça um planejamento primeiro para evitar o trabalho em altura sempre que possível. Não sendo possível, estruture medidas de proteção coletiva, adotando o sistema de proteção individual contra a queda como última opção. Faça uma análise de risco bem detalhada e esteja preparado para, caso ocorra uma queda, você tenha um plano de resposta à emergência para responder a essa situação. Lembrando que a gestão do trabalho em altura, dos riscos relativos ao trabalho em altura, também deve fazer parte do seu PGR, Programa de Gerenciamento de Riscos, e ele te dará base para muitas ações no gerenciamento desse tipo de atividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo e te espero nos próximos.